Galera, é o seguinte, o mundo de Star Wars é imenso. Quanto mais você procura sobre, mais coisas novas vão surgindo para você descobrir e conectar com coisas que já foram lançadas ou que ainda serão. E isso não necessariamente acontece por ordem de sequência ou lançamento. O que mais me fascina em Star Wars é a maneira como as coisas são conectadas, te obrigando a emergir naquele universo, literalmente te fazendo estudar sobre ele. E como já era de se esperar de uma obra que foi inspirada em Duna, que saiu dos livros para fazer cross-mídia em outras esferas, aqui não seria diferente, e Star Wars aparece nos videogames também. A essa altura do campeonato, todo mundo já deve saber, por exemplo, que Star Wars Outlaws está disponível no mercado e se caracteriza como um jogo que se passa dentro do universo da franquia e faz parte do gênero de sandbox, te colocando em mundos abertos para serem explorados dentro de uma galáxia com locais determinados para você ir. O Outlaws é um jogo que eu tô curioso para ver porque ele é um jogo da Ubisoft que não necessariamente parece ser um jogo da Ubisoft. Tudo que mostraram desse jogo foge dos mapas cheios de coisas para serem feitas ou das telas cheias de indicadores que qualquer outro jogo da marca tem atualmente, fazendo até com que eles percam um pouco da individualidade deles. Mas não seria justo ir para Star Wars Outlaws sem antes ficar em dia com a jornada de Cal Kestis, um protagonista que apareceu no Star Wars Jedi Fallen Order e teve a sequência da história dele em Jedi Survival. Uma sequência que, assim como o primeiro jogo, diga-se de passagem, é canônica. O mundo de Cal Kestis faz parte da história de Star Wars oficialmente. E pra mim, justamente por isso, era importante jogar esse jogo por um motivo que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, o que eu também quero compartilhar com vocês, e é tão importante quanto, é que se não fosse o Xbox Game Pass, eu provavelmente não jogaria esse jogo. Como com a assinatura do Game Pass Ultimate, a gente tem acesso ao EA Access, que é o serviço de assinatura da Electronic Arts, empresa que publicou o game, Jedi Survival está disponível para os assinantes lá, e isso facilitou muito a vida desse jogo. E eu quero te explicar o porquê disso e até recomendar que, se for para jogar o Jedi Survival, jogar pelo serviço da EA Games, do ponto de vista financeiro, pode ser a estratégia mais inteligente e existe um motivo para isso que a gente vai conversar sobre. E olha, você também pode aproveitar esse tipo de facilidade no Xbox. Presta atenção em como o Xbox Series X está com um preço excelente nesse anúncio. Isso porque a Forte Games está por aqui hoje. E como o Game Pass também está disponível em outros consoles, se você estiver procurando pelo Series S, por exemplo, aqui você vai encontrar não apenas a versão de 512 GB de armazenamento, mas também a de 1 TB. Só que o que eu gosto mesmo de lembrar a vocês que é o bom da Forte Games, além do preço, são as facilidades da loja. Aqui, se você comprar o seu console à vista, você ganha um bom desconto e o preço fica ainda melhor. Mas se você não quiser pesar muito no seu bolso, tem a opção de parcelamento em até 12 vezes. E para entrega, não se preocupa, porque tem frete expresso para o seu produto chegar ainda mais rápido e é grátis. Você não paga nada a mais por isso. Todas essas pessoas já estão garantindo o console delas na loja e é tudo muito seguro. O console chega lacrado e a primeira pessoa que vai abrir ele é você. E prezando muito pela sua segurança, é importante lembrar que a Forte Games usa o Mercado Pago para poder proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você. E durante todo o processo vai ter gente para poder te informar o status da sua compra. Para você ter uma ideia, quando o seu produto é enviado nos correios, você recebe até uma foto dele sendo postado com o código de postagem. Então essa é uma oportunidade única e extremamente segura. Vai na Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Bom, para começo de conversa, eu sou novo em Star Wars. Decidi recentemente corrigir esse erro do passado, começando a assistir em ordem cronológica todas as obras para entender a história. Mas isso não quer dizer que eu nunca joguei nenhum game da franquia. Muito pelo contrário. Alguns no PS1, outros no PS2. Star Wars nunca passou despercebido por mim, por mais que eu nunca tenha me aprofundado na história da saga. Para vocês terem uma ideia, dentro da geração do Xbox 360, Star Wars The Force Unleashed 2 é um dos meus jogos favoritos de hack and slash, e acho que a gente pode combinar que os gráficos desse jogo são bonitos até hoje em dia, né? Só que o que realmente me estimulou a jogar tanto Jedi Survival como Jedi Fallen Order foi a canonicidade dele dentro do mundo da franquia, e é até por isso que eu decidi não jogar o Outlaws ainda. A grande questão é que esse definitivamente não foi lançado para ser um jogo que custa R$349. Isso porque ele não só chegou com problemas de otimização, mas também com falta de polimento. Problemas esses que, diante de um preço tão alto, podem ofuscar toda a qualidade que ele tem. Mas, como o Game Pass tem ele na biblioteca através do EA Access, isso não foi algo que atrapalhou. E eu posso agora começar a falar para vocês por que eu acho que esse é um jogo digno de ser salvo, mas também porque eu acho que ele só vale a pena ser jogado através de um serviço de assinatura ou comprando ele numa boa promoção. A primeira coisa que me chamou a atenção em Star Wars Jedi Survival é que ele é a definição de videogame, sabe? No sentido mais íntegro da coisa. Lembra da
da época em que a gente jogava os jogos não porque eram cinematográficos, mas sim porque eles eram divertidos e tinham muita gameplay por um bom tempo de jogatina, então, é mais ou menos por aí que as coisas funcionam nesse jogo. Vão ter trechos no game que só de você estar no lugar em que você tá, como o observatório acima dos céus, por exemplo, já torna a experiência incrível. É divertido estar naquele lugar porque as mecânicas de gameplay ou os próprios objetivos por ali vão tirar proveito disso e te fazer se sentir naquele espaço enquanto você controla o personagem. E nesse meio, você precisa pensar para poder conseguir progredir. Às vezes, mais do que você espera. O jogo tem elementos de plataforma que podem fazer parte de um puzzle, enigmas para serem resolvidos durante todo o tempo e também um combate em que, se você não tiver o mínimo de estratégia, não vai te deixar avançar. E tudo isso que eu falei até agora não tem nada a ver com gráficos, com narrativa, com storytelling, nada disso. Apenas gameplay no sentido mais íntegro da palavra. Por isso que eu digo que esse jogo é sobre o jogador se conectar muito mais com o videogame para jogar do que com o personagem em si para poder descobrir um pouco mais sobre a história. Ele é divertido porque ele traz a essência do porquê os videogames foram feitos, e videogames foram feitos a princípio para serem jogados. Se olharmos para os primórdios, e sim, nesse caso eu estou me referindo exatamente àqueles Star Wars que eram lançados até a 4ª geração, em side-scrolling, em que você tinha que pular de um lado para o outro, andando para frente e para trás enquanto batia nos inimigos, vamos ver que eles conseguiam prender o jogador apenas porque eram divertidos e desafiadores. Não tinha necessariamente uma grande história ali. Exatamente o que acontece aqui no aspecto da gameplay, só que a diferença é que é importante dizer que isso não faz da história desse jogo uma história ruim, bem pelo contrário. Diria até que é impressionante como a narrativa começa bem tímida por aqui e depois vai alçando novos voos que ninguém no começo do jogo imaginava que ela fosse alçar. E tudo isso acontece com personagens extremamente carismáticos, o que inclui o que pra mim é o verdadeiro protagonista desse jogo, o BD-1. Muitas vezes eu fiquei preso aos detalhes de uma cutscene só pra me atentar ao comportamento do droid que Cal leva com ele, e melhor que a dinâmica dele durante essas animações é a interação que ele tem com Cal. Você se apega aos dois, e isso é muito positivo para poder te manter preso ali. Por isso aqui temos o melhor dos dois mundos. Nós temos uma história imersiva que te faz entrar naquele mundo e uma gameplay extremamente divertida que te faz querer jogar sempre cada vez mais e mais. Só que, tecnicamente, existem muitas questões que podem atrapalhar e por isso o Game Pass salvou esse jogo pra mim. Star Wars Jedi Survival é um jogo feito com ênfase em consoles da geração do Series X, o que o poupou de limitações da geração passada de fato. E não é difícil de perceber isso. Um bom exemplo é como, mesmo rodando na Unreal Engine 4, o jogo constrói cenários como se estivesse usando recursos da Unreal Engine 5. E sim, eu posso ser mais específico para te mostrar o que acontece. Presta atenção. Como todo mundo já sabe, a Unreal Engine 5 tem uma tecnologia chamada de Nanite, que favorece a geometria aparecer em alta densidade no cenário, mesmo que estejamos falando dos menores detalhes possíveis. Só que aqui, mesmo com a Unreal Engine 4, isso não foi um problema porque o que mais tem nos ambientes são detalhes, e boa parte desse mérito se deve pelo game ter sido feito com foco apenas nos consoles atuais, desconsiderando o Xbox One e o PlayStation 4. Se compararmos a geometria do jogo anterior, que foi feito com ênfase na geração dos consoles mais antigos, com a geometria do Jedi Survival, vamos ver que a diferença é clara. Toda a direção artística parece ter sido construída com ambientes pensando nessa tecnologia exacerbada de detalhes agora. É muito comum, inclusive, chegar em ambientes amplos com uma sensação de escala absurda, onde muitas vezes você nem sabe para onde tem que ir de tão grandes que eles são, e mesmo assim encontrar esse nível de detalhes em atuação para dar nível de complexidade para cada área que você pretende visitar. E como se não bastasse, da mesma maneira, também é incrível olhar para os interiores minimalistas e ver como a quantidade de polígonos e a complexidade geométrica fazem com que eles sejam extremamente detalhados e muitas vezes até realistas. O Jedi Survival de fato é um jogo com uma variedade de ambientes menor que o anterior, mas por outro lado, essa variedade deu espaço para a extensão de cada planeta que você vai visitar ao longo de toda a jogatina ser muito maior, e esse número de detalhes consegue acompanhar isso. Por exemplo, Koboh, que é o planeta principal para nossa história, é um planeta que vai mostrar coisas, inimigos e locais novos até o fim do jogo. Isso faz com que do começo ao fim a gente se surpreenda com ele, porque ele vai ter sempre uma coisa nova. Então, quando a gente pensa que o número de detalhes está atrelado a toda essa extensão dos ambientes quando comparado ao primeiro, a gente entende que o jogo tem ótimos méritos nos visuais. O grande X da questão é que parece que não só lançaram o jogo sem polir e otimizar, como também desistiram de tentar consertar ele em 100% até hoje em dia. E é aqui que a história fica complicada. Resumidamente, a história dos problemas
problemas técnicos de Star Wars Jedi Survival acontece assim. O jogo chegou com 2 modos para ser executado, um voltado para qualidade e o outro voltado para performance, algo bem comum nos dias de hoje. E todos os dois consideravam Ray Tracing no começo. Só que, infelizmente, eles não foram otimizados para serem executados com essa tecnologia, o que fazia com que você encontrasse problemas de performance independentemente do modo que você escolhesse para jogar. Então, depois, alguns patches foram lançados, e o último decidiu ter uma ênfase muito grande no modo performance, e por isso, nesse modo, o Ray Tracing deixou de existir para poder tentar salvar as taxas de quadros por segundo. Isso de fato conseguiu fazer com que o jogo finalmente se executasse em 60 quadros por segundo estáveis nesse modo, mas esqueceram de consertar todo o resto do jogo independentemente do modo escolhido, o que fez parecer como se performance fosse o único problema dele, mas não era. Para vocês terem uma ideia, esse que vocês estão vendo foi só um dos bugs que aconteceu comigo. Além dele, na nossa conta, a gente teve o jogo fechando sozinho, o personagem sem interação física com outros objetos e por aí vai. A lista é imensa. E estamos falando de problemas que atrapalham na nossa jogatina. Só que como se não fosse o bastante, o modo qualidade segue com problemas na performance, mesmo depois desse patch com foco na performance ter sido lançado. O jogo não consegue se manter em 30 quadros por segundo nele, e isso não parece ser necessariamente culpa do Ray Tracing, mas sim continuamos encontrando aquele caso de má otimização com o recurso aplicado em si. O Ray Tracing aqui de fato não é dos mais leves. Ele consegue ser aplicado em superfícies específicas para reflexos e trabalhar em cima da iluminação indireta para melhorar as áreas das sombras difusas e o comportamento delas nos cenários e nos personagens. Só que aqui temos um jogo que usa o FSR2 para reconstruir a resolução nos 2 modos, e estamos falando de uma resolução nativa baixa para reconstruir a imagem. No modo qualidade, para vocês terem uma ideia, o menor valor é de 972 pixels nativos para reconstruir a imagem para o 1440p, que sofre um upscaling para o 4K logo em seguida. Não faz sentido a performance oscilar para baixo dos 30 quadros por segundo, mas mesmo assim isso acontece, e não tivemos mais nenhuma tentativa da empresa de melhorar isso, se não disponibilizar o jogo no serviço de assinatura. E isso é uma pena, porque aqui a gente está falando de um jogo muito divertido e que visualmente traz alguns pontos muito bons além dos que a gente já citou. Por exemplo, vamos encontrar personagens muito detalhados, um sistema de animação para eles impecável, e é só reparar no quão fluido é o cabelo do protagonista, com variações de movimento, dependendo da ação que ele estiver fazendo na gameplay, além de uma direção artística excelente. Mas problemas como esses que afetam diretamente a gameplay em um jogo como esse, que envolve muita tentativa e erro por conta dos elementos Souls, podem desanimar quem for jogar ou quem pretende comprar. E por isso, jogar com um serviço de assinatura é sempre a melhor opção nesse caso, porque você não vai gastar seu dinheiro com isso, e no fim do dia a gente ainda vai ter um jogo incrível, mesmo que seja um jogo incrível no meio de um mar de problemas. Mas ainda assim, diante dessas condições num serviço de assinatura, eu acho que vale muito a pena dar a chance para o jogo. Mas deixa aqui no campo dos comentários, você costuma usar o Xbox Game Pass? Eu tô te perguntando isso porque aqui eu tenho usado bastante para poder experienciar alguns jogos e eu tenho ficado bem satisfeito com o serviço. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre ele e o que você tá jogando agora. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.